Bem-vindo ao primeiro Congresso Brasileiro de Ayurveda online, aberto e gratuito. Namastê. Bom, Rocio, primeiro eu gostaria que a gente tivesse uma definição sobre ansiedade, né? Que a gente vai falar sobre a menopausa aqui na sua pergunta. Ansiedade no Ayurveda está relacionado a um distúrbio do que a gente chama de pranavayu, que é uma parte das funções de Vata, que está relacionado à quantidade de impulso mental que está acontecendo no nosso sistema. É importante entender que para o Ayurveda, a nossa mente ela é fundamental para o nosso processo de saúde fisiológica. No momento que esse processo fica hiperacelerado, é como se o computador começasse a esquentar porque você está sobreutilizando, certo? Então, ansiedade é um processo que acontece na medida em que o fluxo de pensamentos está excessivo. E sempre que um fluxo está excessivo em algum dos canais de sistemas da nossa fisiologia, como o Ayurveda descreve, que existe o Manovaras Rotas, a gente tem algum tipo de distúrbio, certo? Então, primeiro, é importante ficar claro que na medida em que a gente faz algumas práticas de respiração, como respiração abdominal, ou aquela respiração polarizada, todas essas coisas que fazem com que a gente regule o fluxo de pensamento, o fluxo de prana no nosso sistema, a gente tem uma boa resposta imediata para que as causas dessa ansiedade diminuam. Agora, sobre a questão da menopausa, é importante entender que o Ayurveda clássico entende que se as pessoas fazem processos de menstruação saudáveis ao longo da vida, o impacto do que a gente chama hoje de menopausa, para o Ayurveda é algo, vamos chamar assim, pouco corrente. Porque a menopausa é um problema acontecido pelo desrespeito à fisiologia da mulher ao longo de vários e vários anos. Tem uma série minha no YouTube chamada Ayurveda e Mulher, que é uma das minhas séries mais famosas, que mostra para as mulheres como é importante que elas menstruem, como é fundamental para a saúde delas e para a longevidade dela, para o ayus dela, que elas menstruem, porque isso permite uma purgação de excesso de Vata, Pitta e Kapha, que é uma das palavras que a gente costuma usar muito no Ayurveda, que quando estão em excesso no nosso sistema, desequilibram essas inteligências e a gente passa a ficar doente. Falando sobre a ansiedade na menopausa como uma coisa que num contexto já definido, é importante entender que a maior parte do cuidado terapêutico que a gente vai ter vai estar relacionado a um cuidado de Vata. Porque no Ayurveda, quando a gente passa dos nossos 45, 50 anos de vida para adiante, a gente entra na terceira fase do funcionamento fisiológico da nossa vida. Onde, no início, a gente está numa fase mais de nutrição e crescimento de tecidos, que é Kapha, que vai mais ou menos até os 18 anos por aí. Depois uma fase mais de laboreal, de transformação, de produção, que é Pitta, que vai mais ou menos dos 16, 18 até os 45, 50. E depois a gente entra numa fase onde o nosso sistema fisiológico vai desligando para que a gente tenha uma capacidade maior de entrar em contato com o nosso sistema espiritual. O que o Ayurveda propõe é que a gente tenha saúde ao longo desse processo para que a gente possa vivenciar o divino na Terra de uma maneira plena. Como é que a gente cuida da ansiedade no caso da menopausa de uma maneira mais pragmática? A gente segue uma alimentação com alimentos mais cozidos, mais untuosos, com práticas de respiração, com práticas de posturas de yoga, onde a gente aumenta o nosso contato com o chão, com mantra terapia relacionada ao chakra básico, Muladhara Chakra, a visualizações com Ganesha, com várias práticas, desde usar ervas que vão diminuir esse fluxo do prana no Manovaras Rotas, ou seja, diminuir a quantidade de pensamento na nossa mente e também fazer com que a causa por detrás dessa ansiedade possa ser atendida. Ao mesmo tempo, no Ayurveda é importante a gente cuidar do sintoma que está perturbando a vida da pessoa, mas também da causa. A grande diferença do Ayurveda em relação a um número grande de outras medicinas é que a gente conhece os princípios por detrás dos desequilíbrios. Quando Vata ou Pitta ou Kapha
param de funcionar inteligentemente como datus e passam a atuar de uma maneira pervertida como doshas, a gente sofre. E o Ayurveda, ele cuida desse sofrimento com fitoterapia, com oleação e com todas as rotinas que a gente tem para apaziguar a vata, mas também a gente vai na causa, tirando a fonte desses problemas para que a pessoa possa restaurar a saúde dela de uma maneira endógena, onde não só aquele fitoterápico, o Jatamansi, ou qualquer coisa nesse sentido, a valeriana, ajudou você a ficar menos ansioso naquele momento, mas você também trabalhou para que essa ansiedade não tenha campo para voltar. Então, mais importante no Ayurveda é, ao mesmo tempo, você cuidar dos sintomas dessa ansiedade na menopausa, mas também entender que ela faz parte de um momento de vida da pessoa que foi levado durante muito tempo com estresse fisiológico sendo acumulado e que foi entregue à conta de uma maneira muito abrupta. Ok? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!